Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política não há salvação vai tratar da questão da política fiscal do governo Lula. Nós temos visto que nesses últimos dias aí há uma grande discussão em torno da política fiscal por conta de uma alteração que o governo estabeleceu na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, sobre as suas metas fiscais para os próximos anos. Em vez de prever superávit zero e depois ou déficit zero, se a gente quiser, superávit ou déficit zero dá na mesma, e depois um superávit, ele acabou prevendo um déficit ainda pequeno para 2025 de menos 0,25% do PIB e depois tentar melhorar isso aí sim para um déficit zero só lá na frente em 2026 ou até quem sabe em 2027. Enfim, essa mudança produziu um temor e um certo nervosismo nos mercados. Isso se refletiu, por exemplo, na alta do dólar. O ministro Fernando Haddad, em viagem à Europa, ele disse que, na realidade, esse problema não tem tanto a ver com questões internas, mas tem a ver, na realidade, com problemas externos. 2/3 dos nossos problemas viriam da frente externa, por conta de instabilidades, por conta da questão dos juros nos Estados Unidos, a própria inflação dos Estados Unidos que não tem cedido, e só 1/3 teria a ver com problemas no Brasil. Mas será que é isso mesmo? Claro que o ministro sempre vai fazer um cálculo mais otimista a respeito de problemas que concernem a sua própria gestão, e acho que de alguma maneira ele está fazendo a defesa da sua gestão ao dar esse tipo de declaração. Mas talvez isso não expresse exatamente a realidade desses números, a explicação para esse overshooting, né? Esse crescimento do dólar muito repentino que nós vimos aí nos últimos dias. Tudo indica que tem mais a ver mesmo com o nervosismo do mercado com respeito àquilo que podem ser as metas fiscais do governo. E a gente viu também, com relação a isso, uma declaração do presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, de que aí com uma política fiscal menos restritiva do que aquela que se imaginava que haveria, aí talvez os juros não possam cair tão rapidamente, porque a inflação ainda estaria resistente, enfim. Surgem nuvens negras no horizonte, naquele espaço que se imaginava que vinha desanuviando, vinha melhorando, que era o das taxas de juros altíssimas que o Brasil apresenta não só nesse momento, mas historicamente e particularmente agora, durante esse período. O que inclusive já gerou muito atrito entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central. Mas o fato é que a política fiscal do ministro Fernando Haddad, da sua equipe, que é até agora a política fiscal do governo Lula, ela também provoca desagrados em outro lado do espectro político-ideológico, que é o do próprio PT. Internamente, nós vimos aí se falar em austericídio num documento que o PT soltou no ano que passou. Nós vimos também uma série de declarações públicas da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, do deputado Lindbergh, também falando sobre isso, que a política fiscal era muito apertada, declarações de um outro, se não dirigente do PT, figuras que têm alguma importância no debate petista fazendo críticas a isso, enfim. Um discurso que de alguma forma minava os esforços, pelo menos do ponto de vista retórico, que o próprio ministro Fernando Haddad vem fazendo para poder manter as contas públicas sob controle. E esse nunca é um assunto fácil, né? Lá no primeiro governo Lula, a gente viu que quando Palocci assumiu o Ministério da Fazenda e teve ali uma política também bastante restritiva, pró-mercado, inclusive, seguindo aquilo que foi definido na Carta ao Povo Brasileiro, que poderia ser talvez chamada de Carta ao Mercado Financeiro do governo Lula durante o período eleitoral, ele seguiu ali uma política de austeridade, né? Tanto que conseguiu gerar até um superávit grande do PIB lá no começo do seu governo. Isso produziu uma mudança na percepção que o próprio mercado tinha a respeito do governo de então. Também a nomeação do Henrique Meirelles para o Banco Central naquele momento foi importante e, claro, isso de novo produziu fissuras internas ao governo. Se falava muito numa disputa entre Zé Dirceu, então na Casa Civil, e Palocci na Fazenda. Isso produziu críticas muito severas por parte de setores do PT que, inclusive, romperam com o partido e foram criar o PSOL, né? Os deputados chamados, então, de radicais do PT, que se opunham à política econômica, à reforma da Previdência,
que foi proposta naquele momento acabaram rompendo com o partido, isso tinha tudo a ver ali com a política econômica seguida no momento, e a gente vê, em alguma medida, uma reedição disso agora no enfrentamento que esses setores do PT travam com o ministro Fernando Haddad. Há também, claro, uma ânsia por crescimento. O Brasil tem crescido pouco nos últimos anos todos, né? Pelo menos desde 2015, quando a gente entrou numa recessão, e isso, evidentemente, é uma questão séria, uma questão problemática para o país, ainda mais para um governo que precisa ganhar popularidade com base no crescimento, aquilo que foi, em grande parte, a sua credencial na primeira passagem, né, de Lula pelo governo, né, de 2003 até 2010, lembrando que o Lula termina o seu segundo mandato com 83% de popularidade, o que é muito significativo e claro, isso tinha fundamentalmente a ver com a economia, e aí não era só crescimento, né? Era crescimento, redistribuição de renda, redução de pobreza, o crescimento da assim chamada classe C, que um tempo depois, inclusive, foi se mostrar não tão generosa com o petismo e com o próprio Lula no processo eleitoral, como se imaginaria que ela poderia ser, tendo em vista justamente esse período de prosperidade, de bonança econômica que marcou aquele período, mas o fato é que durante o governo Dilma, com a nova matriz econômica, né, com o desastre econômico na prática que foi o governo Dilma, isso se refletiu nos números, se refletiu na perda de popularidade da presidente, que acabou, claro, facilitando o seu impeachment no segundo mandato, logo no segundo ano do segundo mandato. Enfim, tudo isso aí começou a gerar uma desconfiança maior de setores do eleitorado e, claro, de setores também do mercado, de modo geral, não só o mercado financeiro, com relação às políticas petistas. Aquela confiança que se havia ganho lá atrás se perdeu com o tempo. E o Fernando Haddad foi aos pouquinhos reconquistando essa confiança. Pesquisas que, por exemplo, a Quest faz com o mercado financeiro, com a chamada Faria Lima, mostram que a percepção a respeito do Haddad junto a esses setores foi melhorando ao longo do tempo. De uma grande desconfiança no começo, foi se passando aos pouquinhos por uma situação de maior reconhecimento ao trabalho, de maior confiança. Será que agora, né, com essas mudanças, que na realidade a gente poderia entender que são talvez ajustes na trajetória da política fiscal e não uma revogação da política fiscal definida no novo marco fiscal, ou arcabouço, como muitos chamou no começo, no novo marco, ou arcabouço fiscal, será que essas mudanças pequenas de trajetórias vão lançar por terra todo esse ganho de confiança que o ministro e, consequentemente, também o governo conseguiram oferir nos últimos tempos? Nós vimos, inclusive, melhoria das notas de rating do Brasil junto a agências internacionais de avaliação de risco, ou seja, mostrando que o risco do Brasil não cumprir os seus compromissos de dívida, os seus compromissos financeiros, caiu significativamente. E tudo isso, evidentemente, pode se refletir na própria popularidade do governo, na força que o governo tem para lidar com um Congresso cada vez mais hostil, cada vez mais complicado, que chantageia o governo, que tem Arthur Lira em pé de guerra, com a faca nos dentes e sangue nos olhos, querendo enfrentar o governo, preocupado com a sua sucessão e com a manutenção do seu poder. E claro, se o governo tiver uma boa retaguarda econômica, isso fica melhor. Mas sabemos também que muitas das medidas fiscais necessárias para chegar a um equilíbrio de contas públicas passam pelo Congresso, ou seja, dependem da aprovação de uma série de medidas pelo Congresso. E aí, nessa frente, tem havido muita dificuldade por parte do governo, porque o Congresso tem, por exemplo, negado-se a aprovar desonerações de certos setores que são beneficiados, né? Nós vimos aí a questão relacionada ao setor de eventos, né? Uma série de medidas econômicas que poderiam contribuir para um aumento de receita, já que o governo tem optado por não fazer corte de despesas. Essas medidas não estão prosperando como se imaginava, né? Como o governo imaginava, como talvez o ministro Fernando Haddad esperasse que fossem prosperar. E aí, claro, a relação complicada com Lira, em particular, dificulta ainda mais esse cenário e lança ainda mais nuvens pesadas no horizonte, tornando mais difícil o trabalho feito até aqui. Enfim, como é que a gente pode interpretar esse cenário, entender efetivamente o que está acontecendo? Será que o governo realmente se desviou da sua política de ajuste fiscal, de equilíbrio das contas públicas estabelecida no começo? Será que nós corremos risco efetivo de algum desajuste fiscal maior nas contas públicas? Ou o que a gente está vendo seria só um ajuste de rota, né? um ajuste na sintonia diante das circunstâncias? Né? O que será que esse governo vai poder colher? O ministro da Fazenda corre risco? Enfim, para tentar entender esse cenário, né, eu convidei o meu colega de Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, o professor Nelson Marconi.
professor Nelson Marconi é um macroeconomista muito respeitado, já passou, inclusive, pelo governo federal, foi um dos formuladores do plano econômico do então candidato Ciro Gomes à presidência da República, né? E isso nas duas campanhas que ele disputou. E nós temos aí o Nelson Marconi hoje como coordenador do curso de graduação em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, da EAESP. E é também o Nelson professor do Departamento de Gestão Pública, o GEP, da Fundação Getúlio Vargas, e coordenador do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo, né? O CND, que é um dos centros de estudos abrigados na FGV-AESP e que trabalha justamente com questões relacionadas ao novo desenvolvimentismo, e é um centro que conta também com a presença do professor Luiz Carlos Brescia Pereira, professor emérito da Fundação. Enfim, o Nelson é cheio de credenciais, acho que eu não preciso ficar aqui discorrendo muito sobre todas essas credenciais que o habilitam para tratar desse tema, inclusive ele já esteve aqui no momento anterior, falando da questão da independência do Banco Central, na época ali, quando se ia aprovar isso, né, e acabou sendo efetivamente aprovada num debate que ele travou com a Mônica, com a Helena Landau, né? Então peço que as pessoas que tiverem interesse nisso, por favor, deem uma olhada aí nos arquivos do canal de podcast, porque podem encontrar esse debate muito interessante que se travou naquele momento, e eu o recebo hoje para justamente tratar desse tema. Então, sem maiores delongas, eu já falei demais aqui hoje nessa introdução, eu quero primeiro agradecer ao Nelson por ter topado fazer essa conversa. Sei que ele está num dia super corrido, super atarefado, e além de agradecer a ele por isso, dar as boas-vindas e começar com uma pergunta muito simples. Nelson, será que o governo ele está realmente se desviando da sua rota de ajuste das contas públicas, ou que nós estamos vendo são medidas naturais, esperadas para um governo que enfrenta determinadas circunstâncias, nem sempre que correspondem às suas expectativas e aos seus desejos? Por favor. Olha, Cláudio, ele não está saindo da linha e está, logicamente, na verdade, o que ele está dizendo é o que todos já esperavam que ia acontecer. Ele está, na verdade, falando da realidade, né? Ninguém esperava, né, tá certo? Acho que nem o mercado financeiro esperava que o governo fosse conseguir atingir um equilíbrio fiscal rapidamente, né, do ponto de vista das contas primárias, né, e que é descontando a conta de juros. Então, não é uma novidade isso que ele está acontecendo, nem é um desvio de rota tão grande, tá certo? Na verdade, acho que tem uma questão retórica aí, que o governo preferia dizer que ia ter um equilíbrio para evitar um descontrole maior, tá certo? Mas ele viu que nem isso dá para dizer. Talvez fosse melhor ele ter sido mais realista lá no começo, talvez sim, né? Mas não tem um desvio de rota muito grande, mesmo que você está saindo de um superávit que seria de 0,5% positivo para um resultado zerado, né? A questão é que a médio, então, assim, não está desviando de rota, tá certo? Eu acho que tem um escarcéu muito grande aí em torno disso que não se justifica. A preocupação maior, talvez, seja o fato de que a médio prazo, né, o governo não achou uma solução, digamos, que ele não está indicando uma solução que possa levar a um equilíbrio maior das contas a médio prazo. Talvez esse aí sim seja uma preocupação maior. E aí a gente pode falar daqui a pouco um pouco disso, o que falta fazer, tal, etc. Mas nesse momento não tem um desvio que justifique todo esse, parece que vai acabar o mundo, tal, etc. E não é nada disso, né? E por que então todo esse pampeiro, né? Todo esse auê em função disso? O que as pessoas estão temendo? Porque inclusive a gente viu, né, até falei isso na minha introdução, que o Haddad tem melhorado a sua percepção diante das pessoas do mercado financeiro, né? O que está fazendo com que haja agora tanta preocupação e tanto estardalhaço? Olha, bom, o fato da mudança, logicamente, é né? Mas a mudança de meta, né? Sempre é uma coisa que provoca um pouco de ruído. Mas, olhando assim, a médio prazo, o que acontece? Mais para um período maior, o governo ele teria que ter deixado mais claro para a sociedade qual era o ajuste, quer dizer, ele deveria ter definido melhor qual é o ajuste que ele vai fazer, né? Ou deveria ter dito, né, definido um ajuste, para ser sincero, né, para ser mais claro. Quando ele colocou todo o peso do ajuste na arrecadação,
né? E, na verdade, a arrecadação tinha que crescer mesmo, né? E do outro lado das despesas, ele não colocou nenhuma, vamos dizer, colocou muita pouca ênfase, todo mundo já ficou um pouco preocupado com essa situação, certo? Né? E agora o que está se mostrando é que ele não está conseguindo cumprir as metas de arrecadação que ele se propôs, tá certo? Do lado da despesa, algumas despesas que ele se propôs também a tentar cortar, ele não está conseguindo, então isso pode levar a médio prazo a um, vamos dizer, a um problema maior, tá certo? Mas na verdade, então acho que isso a percepção não é mais, vamos dizer, para quem olha para um período maior, né, tá certo? Um período mais de médio e longo prazo, acho que essa é uma preocupação. E aí o que acontece, né? Tem alguns problemas que são os seguintes. O primeiro é que o governo ele fez um ajuste, né? Dizendo eu preciso arrecadar mais, ou melhor, deixa eu começar de outra forma, tá certo? Acho que talvez essa frase, em vez de falar de novo da arrecadação, vamos começar de outra forma. Né? Todo mundo sabia no final do governo anterior que existia uma necessidade um déficit no governo da ordem de 150 bi, certo? Por quê? Porque tinham várias despesas que tinham sido represadas, várias despesas que, né, foram deixadas de ser realizadas. O governo gerou uma série de fontes de arrecadação extra que gerou um superávit lá no final de 2022, tá certo? Do governo anterior. Mas todo mundo sabia que isso não era sustentável, né? O governo tinha uma certa série de compromissos com políticas sociais, etc., que ele tinha retomado, né? E precisava retomar o papel do Estado, digamos, né, de fiscalizador, IBAMA, né, tá certo, fiscalização de várias coisas, tal, etc. Muita coisa estava parada, né? Então ele ia precisar ter uma certa despesa, né? Como é que se resolveria esses 150 bi de déficit, né, ou de buraco, né? Teria que, de um lado, né, fazer um imposto de renda sobre os mais ricos, teria que aumentar a taxação sobre patrimônio, certo? Teria que aumentar a taxação, recriar a taxação sobre lucros e dividendos, e do outro lado teria que reduzir desonerações, né, de forma muito significativa, tá certo? Ou pelo menos indo de forma crescente ao longo dos anos, né? E também ser bastante rigoroso com despesas correntes, né? Só uma coisa, no caso de lucros e dividendos, isso já estava inclusive na proposta de reforma tributária desde antes, né? Não era nenhuma proposta desse governo especificamente, né? Exato. O próprio Paulo Guedes já tinha proposto isso no passado, ainda que talvez não com tanta ênfase, ou quando teve alguma resistência ele voltou para trás, mas já tinha essa proposta, inclusive, né? Colocada pelo próprio governo, né? Enfim, o governo Lula fez uma clara opção, quer dizer, ele não diz isso explicitamente, mas por não aumentar a taxação sobre a renda, né? Não mexer na taxação sobre a renda. Então, quer dizer, fica difícil ele fechar essa questão da arrecadação. Também não está muito disposto, parece, a mexer nesse projeto sobre lucros e dividendos. Ele está mais preocupado em regulamentar a reforma tributária que ocorreu, que é parcial, é importante, né? Porque vai melhorar o funcionamento das empresas, tal, vai tornar o sistema tributário mais eficiente, mas não é uma reforma que vai contribuir para aumentar a arrecadação. E ele parece que não está muito disposto a mexer nisso. Tem os compromissos políticos, etc., que ele não está disposto a fazer isso. Então a arrecadação não vai aumentar de forma consistente, certo? Ele fez uma série de medidas tentando mexer um pouco na arrecadação, do ponto de vista administrativo, aqui e ali, recupera isso, recupera aquilo, mexe lá nos fundos offshore, tal, alguma coisinha ele conseguiu fazer, mas ele não conseguiu de forma substantiva. Do ponto de vista da desoneração, para ele conseguir essa desoneração, ele teria que ter feito um acordo maior com as bancadas, com os estados e municípios, quer dizer, ter feito um pacto federativo maior para conseguir também reduzir as desonerações, certo? Não foi nessa direção. E não é fácil, né? E não é fácil, com certeza não é, né? Mas ele teria que passar por, acho que, um pacto federativo renegociando dívida de estados para, em troca, tá certo, negociar apoio no Congresso para ter a desoneração. Quer dizer, ele precisava ter negociado outras coisas para conseguir um apoio maior no Congresso. Sim. Realmente não é fácil. Então, ele não conseguiu esses dois grandes pilares, digamos, de um ajuste fiscal. Então, todo mundo olha para as contas e vê essas contas, elas não se equilibram
a médio e longo prazo, tá? Eu acho que essa é a grande preocupação, não é esse número agora que está aí, né? Então, esse aí é um ponto. A outra coisa é o seguinte, bom, ou se quiser fazer alguma pergunta, tudo bem, senão eu vou falar de outras Não, duas pode falar, coisas que pode são falar. importantes. Eu não faço pergunta porque eu sei que você já tem as respostas, então é melhor você seguir. Tá. Não. A outra coisa que é importante é que o governo talvez não, deveria, não vou tirar o talvez e dizer, deveria Uhum. ter deixado investimento de fora dessa conta toda do arcabouço É. fiscal. Investimento em infraestrutura, eu digo, né? Tá certo? Por quê? Porque o investimento ele ajudaria a economia, ele aumentaria, logicamente, a produtividade, melhoraria a eficiência e ajudaria muito na retomada de um crescimento maior, certo? O investimento público, nesse momento, teria um papel muito importante para ajudar na retomada do crescimento. Tá? Mas aí E, não diriam que ele está maquiando os dados, não, como é que fala? Criatividade não, criatividade fiscal não, eu esqueci agora o isso nome. o FMI lá atrás já tinha, tá certo, Ah, concordado com retirada do investimento, do cálculo. Quer dizer, você pode, logicamente, apresentar o resultado primário e hum, continua dizendo, mas do arcabouço você fala, isso aqui está fora. Né? Fora, quer dizer, e mostra os dados de forma transparente, não tem maquiagem sim. dizendo não, tá certo, né? Simplesmente você tem um outro critério para o arcabouço fiscal que diz, eu não vou considerar, não é no déficit, eu não vou considerar o controle da despesa, esse controle estrito do arcabouço, o investimento. Hum. Certo? Por quê? Porque ele vai implicar em crescimento, tá certo? Mas no arcabouço que foi aprovado, isso não tá, né? Não, então, no arcabouço que foi aprovado, a despesa primária como um todo é considerada no cálculo, e a despesa Certo, primária exclui os juros, mas inclui os investimentos. Tá entendi. certo? Então, eu poderia Poderia dizer ter junto também. com os juros excluído também o investimento, é isso que você está defendendo. Isso, exatamente, tá certo. E os juros, por exemplo, é outra conta, né? Que depois eu falo dela, tudo Claro. bem, né? Mas você pensa, já tem uma despesa que está excluída lá, né? Bom, excluída não do cálculo do déficit, eu estou falando, mas Da quer dizer, contabilidade para é, fins das do definições que estão no arcabouço. arcabouço fiscal, né? Isso, exatamente, né? Então, se ele tivesse excluído o investimento, ele teria menos dificuldade agora com essa questão do arcabouço e a economia estaria crescendo mais. E crescendo mais, o que acontece? O principal indicador da política fiscal é a relação entre a dívida pública e o PIB, né? Certo? Que é a razão, né? Certo? Então, se o PIB que está nesse denominador aumenta, isso significa que aumenta a capacidade do país também de pagar a sua dívida e tal, né? E isso melhora a relação entre dívida e PIB. Não é uma questão simplesmente contábil, é uma questão de que a economia crescendo mais melhora a capacidade do país de pagar a sua dívida, né? E isso teria tido um efeito positivo. Logicamente, no primeiro momento, do ponto de vista do mercado financeiro, iria ter uma resistência tal, mas não é diferente do que eles estão fazendo agora, certo? Né? A economia estaria crescendo mais já, né? Tá certo? Quer dizer, o Lula teria dividendos muito maiores do ponto de vista político, porque isso estaria estimulando mais o crescimento econômico, emprego, produtividade e tudo mais, tá? Então esse foi um outro problema, né? E não estaria agora discutindo cortes em educação, saúde, etc., que estão lá à toa, estão dentro do arcabouço, que essa é a questão. A discussão agora está justamente, vamos cortar despesa em educação e saúde e tal para cumprir o arcabouço. Né? O Haddad fica lá desesperado, tentando chegar a um resultado fiscal razoável, né? Tá certo, né? E ele está certo, né? De ter um resultado fiscal bom, mas ele não tem, acho que os instrumentos suficientes, mas também por culpa deles mesmos, tá certo, para conseguir isso. O terceiro ponto que é importante é a despesa com juros. Né? Ninguém fala da despesa com juros, certo? Está fora do arcabouço, né? Está fora do resultado primário, e isso pressiona a dívida fortemente. Né? Tá certo? Quer dizer, às vezes você pode até ter um resultado primário positivo de meio ou equilibrado em zero, mas se você tiver uma despesa de juros de 4% do PIB, como a gente tem 4, 5% do PIB, né? Certo? Você vai ter um déficit geral do governo, que a gente chama de déficit nominal, esse déficit geral, de 4, 5%. E vai ter que emitir mais dívida para pagar esses juros. Então você Rolar a tem. dívida, né? Para rolar a dívida, exatamente. E essa O discussão está Delfim dizia que totalmente dívida não se fora. paga, a dívida se rola.
Exato, certo, né? Quer dizer, você vê aí, só que se você pagar muito juros sobre essa dívida, né, você vai rolar uma dívida cada vez maior e vai ter que Sim. emitir cada vez mais títulos para rolar essa dívida. Então é esse, e isso aí ninguém está falando nada, ninguém dá um pio sobre isso, né? E E esse é por um quê, outro hein? Por problema. causa que interessa ao mercado financeiro que Ah, esse gasto não seja contingenciado. exato, exato, exato. Tá certo. Interessa muito ao mercado financeiro que não seja contingenciado. O próprio resultado primário, quanto maior for, logicamente, mais receita, mais saldo o governo vai ter para pagar os juros, tá certo? Então, não interessa para o mercado essa discussão. E o Haddad está se matando, no bom sentido, quer dizer, se descabelando, né, tá certo? Fazendo um esforço para agradar o mercado financeiro, e o mercado financeiro está de qualquer jeito, continua, né, tá certo? Ressabiado, né? Então, quanto é que vale a pena isso, tá certo? Vamos mudar um pouco essa discussão e discutir com os outros agentes também importantes do país, agentes econômicos, eu estou falando, né, da sociedade, né, tá certo? Ou vamos ficar refém da discussão sempre do mercado financeiro, o que que eles acham, como é que tem que ser o resultado, tal, né? Eu acho que a gestão econômica está ainda muito refém disso, tá certo? E se ela não mudar essa dinâmica, o problema vai continuar, porque o que o mercado financeiro quer é um superávit primário de 1%, tá certo, etc., 1,5%, 2%, coisa que não cabe mais no orçamento, não tem como. Tá? Agora, é interessante que esse mesmo mercado financeiro, quando a gente pega ali o governo Bolsonaro, sobretudo na sua fase final, que foi uma derrama de recursos a não ter fim na economia, inclusive para produzir ali condições do presidente se reeleger, continuou muito elogiosa ao Paulo Guedes, né? A gente viu até certos, digamos, setores da imprensa que também são muito próximos ao mercado financeiro, sem jamais tecer uma crítica ao Paulo Guedes, e o que você teve foi, quando muito, um resultado, digamos, fiscal aceitável, mas com base no não pagamento de dívidas que ficaram para o governo subsequente. Dívidas, eu quero dizer, não só dívidas financeiras, mas obrigações que o governo tem, como, por exemplo, cobrir as necessidades do funcionamento de certas áreas do governo. Você simplesmente aquilo para de funcionar e você fala, ó, cumprir a meta. E, na Exato, verdade, não cumpriu, né? Porque aquilo vai ter que exato, ser resolvido depois, né? exato. Então tem, logicamente, uma empatia, né, tá certo? O mercado com determinados ministros, com determinada gestão econômica, tá certo? Quer dizer, por mais que o Haddad se esforce, ele vai ter sempre né, Essa desconfiança, né? essa desconfiança, exato, né? O que é um absurdo, eu acho, tá certo? Mas tudo bem, mas é isso que você falou, tem uma ligação ideológica muito mais com o É governo isso. Essa é a conservador palavra. do que com o governo progressista, por parte do mercado financeiro. Mas isso, e outra coisa interessante que você falou é essa coisa que, na verdade, o Paulo Guedes ele foi jogando as coisas para frente, né? Então ele deixou de pagar os precatórios, ele Isso. deixou de, ele gerou, vamos dizer, um atraso, né, em obras, não só isso, mas ele parou a máquina pública, certo? E também ele teve uma receita muito grande de dividendos estatais, tá certo? E principalmente da Petrobras, que estava, se a gente se lembra, com o preço do petróleo, né, totalmente atrelado ao mercado internacional, né, tá certo? Gerou um dividendo altíssimo, não investiu nada, certo? Dentro da empresa, pagou uma conta muito grande de dividendos, certo? Só que arrebentou o país, né, do ponto de vista de custo dos combustíveis, falta de investimento da Petrobras, tudo mais. Então, com isso, ele gerou receita de caixa, tá certo? O mercado financeiro achou isso bacana, e os acionistas da Petrobras também, mas para o país isso é uma tragédia, né, tá certo? É muito ruim. Então, tem um componente ideológico aí, com certeza, nessa história, né? Tá? E no caso da política de juros, né? Porque a gente viu que logo depois do anúncio dessa mudança, né, das metas fiscais, a gente teve o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dizendo que, olha, diante disso, talvez a gente tenha que rever aqui a política de redução de juros que vinha acontecendo, porque há preocupações no horizonte do ponto de vista fiscal, a inflação ainda resiste e tudo mais. Faz sentido essa observação do Campos Neto, ou você acha que é simplesmente ortodoxia em demasia? É ortodoxia em sua plenitude, eu diria. Mais que em demasia, é ortodoxia Isso. em estado puro. Estado puro, exato. E veja bem,
O mais interessante é o seguinte, é que durante a pandemia, o Banco Central reduziu os juros para 2% ao ano, coisa que a gente Hum. nunca viu na vida, certo? Mas assim, você tinha um mundo com uma inflação muito baixa, né? O país todo parado. Então, eles fizeram uma redução significativa dos juros e correta, né? Depois eles começaram a subir e foram para um patamar, né, também altíssimo, né? Que chegou a 3,75, né? Tá certo? E depois começou a cair, né? E com uma inflação que, assim, normalmente taxa de juros a gente usa ela quando a inflação é de demanda, porque quer dizer, demanda quer dizer, porque a economia está crescendo demais. Então, taxa de juros é um instrumento adequado para um cenário como esse. Um cenário que a inflação estava crescendo, não por causa disso, mas porque um, um, por causa da falta de insumos, por causa do aumento do preço da energia, dada a guerra da Ucrânia, enfim, fatores que a gente chama do lado da oferta, ou quer dizer, que pressionam os custos de produção, né? A taxa de juros tem muito pouco efeito sobre isso, né? Mas abre-se uma justificativa, como a inflação está alta, abre-se uma justificativa para manter a taxa de juros alta. O que você faz, né? Em vez de tentar é, melhorar a oferta de alimentos, transformar a oferta de energia, tá certo? Pensar em soluções ali do lado da estrutura da oferta, o Banco Central aumenta a taxa de juros, tentando controlar os outros fatores que podem ser influenciados por demanda, como o setor de serviços, etc., né? E isso impede um crescimento econômico, certo? E impede uma alta maior da inflação. Mas não é isso que vai fazer a inflação cair, porque o que originou a inflação não foi um problema de demanda, certo? E aí, quando a inflação começa a cair, porque cai no mundo inteiro, né, o Banco Central vai dizer, foi por causa da nossa política de juros. Não, foi porque a inflação caiu no mundo inteiro, tá certo? E os insumos que a gente importa foram caindo de preço também. Quer dizer, a gente acompanhou a inflação mundial. A inflação mundial subiu, a nossa subiu. A inflação mundial caiu, a nossa caiu. Tá certo? E o que a taxa de juros tem de efeito sobre isso? Muito pouco, quer dizer, vai influenciar do lado da demanda, né? Tá certo? Justamente do lado. Você comprime a demanda nesse caso. Você comprime a demanda para tentar compensar o impacto devido à inflação do outro lado. Né? Então, assim, quando você olha o combate à inflação, você tem que olhar de uma forma mais abrangente do que só usando a taxa de juros, né? E eles fazem uma política de juros realmente muito alta, exacerbada, tá certo, né? Quer dizer, assim, uma taxa de juros real na casa de 5%, etc., é uma coisa altíssima para padrões internacionais, e essa é a taxa de juros básica, porque a taxa de juros que é cobrada das empresas é mais alta do que essa, não é a Selic que está aí, né, 10 e pouco, certo? Né? A taxa de juros que é cobrada das empresas é o dobro disso, se elas forem tomar dinheiro emprestado, se as pessoas forem tomar dinheiro emprestado é mais ainda, quer dizer, então não tem economia como funcionar desse jeito, tá? Então tem uma taxa de juros muito alta e o mercado fala, não, a inflação está voltando, tal, etc., né? E aí a gente precisa, né, ser muito cuidadoso, porque olha, né, tem pressões inflacionárias pelo lado dos alimentos, tá certo? Mas sabe, as pessoas não vão deixar de comer se aumentar a taxa de juros, certo? Então o que você precisa ter é estoque regulador de alimentos, é outra coisa, não é taxa de juros, né? Mas aí vai de novo, todo mundo fala, olha, né, tem riscos inflacionários. Então tem uma precaução muito acentuada e que está claro, né, que está ligada a esse movimento do mercado de não querer, tá certo, uma redução significativa da taxa de juros. Só para você ter uma ideia, tem um estudo de um grande banco, está circulando por aí, relacionando os 3 picos inflacionários que tiveram recentes no Brasil, 2003, 2015 e 2019, com momentos em que a taxa de juros caiu, certo? Só que eles não estão dizendo o que é mais importante, que nesses 3 momentos de aceleração inflacionária, nós sofremos os chamados choques de oferta, tá certo? Quer dizer, esses choques que aumentam os custos de produção. Não foi porque a taxa de juros caiu, mas já eles estão tentando dar uma roupagem, digamos, né, teórica, desenvolver um argumento, né, baseado num estudo para justificar a taxa de juros nesse patamar. Então, a Transformando força... correlação em causalidade. Exato, isso, exatamente, é isso aí. Transformando correlação. Muito bem, Cláudio, é isso aí, está transformando correlação em causalidade. Então, a força que o mercado financeiro tem, tá certo, para vender esse argumento, tentar, né,
colocar eles junto a formadores de opinião, tal, etc., é muito forte, eles são muito organizados, né? Então, agora vem essa onda. E o Roberto Campos, logicamente, está junto nesse processo. Então, e o governo me parece, pelo que eu tenho percebido, que ele não está disposto a enfrentar isso de forma significativa, tá certo? Não, realmente, a taxa de juros, tá certo, né? Tem que baixar, mas ela já está baixando, tal, etc. Mas está baixando, mas ainda é 4% de juros real. 4 não, quer dizer, 10 com uma inflação de 4 é 5, 6% de juros reais ao ano. Né? É muito alto, tá? Agora, uma coisa interessante que você está apontando, né? Esses choques externos, né, que você falou que houve nessas coincidências aí do pico inflacionário, você está se referindo a quais deles especificamente? Você podia só Vamos mencionar explicar isso? melhor, sim, lógico. Por exemplo, em 2002, 2003, houve uma alta, uma desvalorização do câmbio muito forte, né? Em virtude da proximidade da eleição, né? Tá certo? Foi a Verdade. primeira eleição O do efeito Lula, Lula, o tal, pessoal chamou, efeito né? O Lula, câmbio exato. foi lá para cima, foi para Foi lá pra R$ cima. 4 por dólar naquele momento, quando era 2 e alguma coisa antes. Exato, 2,50, exato. não me Então lembro teve uma exatamente o número desvalorização agora. muito forte. Sim. Aí, quer dizer, não é de novo taxa de juros, aí aumenta a taxa de juros, dizendo que o capital vem para o país, tal, etc. Se tiver uma situação de insegurança, né, não vai vir dinheiro para o país desse jeito. E aí a taxa de câmbio subiu, isso jogou o preço de várias coisas para cima, vários produtos importados, e o pior, as tarifas públicas na época, que a gente chamava de tarifas públicas, uma tarifa de energia, tarifa em geral, tal, de telefonia, todas eram indexadas ao IGPM, que é um índice que sofre uma pressão muito forte do dólar, tá certo? Então o que acontece? Você tem um espalhamento, né, tá certo? Uma indexação muito forte dos preços, eles se irradiam para o resto da economia, esse aumento do câmbio muito fácil, foi o que aconteceu lá atrás, tá certo? Em 2015, né, o governo, o começo do mandato segundo da Dilma II, não sei se você se lembra, resolveu fazer também um ajuste total, né, das coisas. Quer dizer, tudo bem, a Dilma tinha controlado o preço da Petrobras antes que estava errado, aí eles foram colocar no lugar, aí foram colocar o preço da energia no lugar, aí foram desvalorizar o câmbio, tá certo, né? Foram fazer tudo junto. Quando Pra, vamos Joaquim dizer, Levy foi para o organizar. Ministério da Fazenda, né? Exatamente. Quase um choque à la Milei. Isso, Digamos exatamente. É assim. quase um choque à la Milei, exatamente, tá certo? Uhum. A inflação subiu, tá certo? Não é porque o juros estava caindo, né? E o último choque inflacionário que a gente teve foi esse durante a pandemia, quer dizer, no começo da pandemia a inflação baixou, depois começou a subir, né? Por quê? Porque teve também uma quebra das cadeias produtivas internacionais, né? Tá certo? Quer dizer, não tinha insumo para ninguém, né? Aumentou o custo também na área da saúde, muito forte. Os alimentos, os países começaram a se proteger, começaram a reter, né, em vez de exportar. Os países asiáticos, em vez de exportar muitos alimentos, começaram a reter, né, e começaram a demandar os nossos produtos aqui. Certo? O preço dos alimentos subiu lá fora, subiu aqui, né? Subiu o preço de insumos eletrônicos, subiu o preço de combustível, quer dizer, tudo subiu. O que isso tem a ver com a taxa de juros, com a demanda? Nada. Tem um dos três choques. Né? E aí, enfim, eles justificam dizendo não, precisa subir a taxa de juros para colocar a inflação no lugar, tal, etc. Sabe, para o Brasil, uma inflação que fosse uma taxa de juros que fosse a inflação mais 2 pontos ou 1 ponto e pouco acima dela, né, certo? Quer dizer, você pensa numa taxa de juros de 6%, alguma coisa assim, é o ideal, porque você fala, tudo bem, o Brasil não é os Estados Unidos, eu concordo, tá bom, então vamos colocar um diferencial aí de juros, tá certo? 2%, então 2% em cima da taxa de juros americana, tá certo? Se a taxa de juros americana está 5,5%, deixa chegar em 7, deixa chegar em 7 e pouco, né? Mas não ficar lá em 10, tá certo? Dizendo que não pode cair dali e tal, etc. Quer dizer, isso é pura economia política, no sentido de deixa eu defender o meu pirão aqui, tá certo? Quer dizer, é muita pressão para defender os ganhos que o mercado financeiro vem tendo. Tá? E a gente está falando de um presidente do Banco Central que tem mandato até dezembro, né? Então, Exato. é muito pouco provável que até dezembro a gente tenha qualquer alteração, né, nessa estratégia de política monetária por parte desse Banco Central, né? Depois, claro, tendo uma troca de guarda, você deve ter aí alguém evidentemente indicado pelo governo. Até hoje o nome mais cotado é o Galípolo, né, que poderia assumir essa posição, né, e ele próprio seria substituído por mais alguém indicado pelo governo, se ele saísse da diretoria em que ele está para
para a presidência do Banco Central, você mudaria a composição e até, entendo eu, a maioria hoje do Copom, né, que decide sobre essa questão, e aí provavelmente você teria uma mudança, mas até dezembro a gente está falando de um ano em que também o governo enfrenta dificuldades no Congresso, né, o Lira está em pé de guerra com o Executivo nesse momento, tem uma agenda grande que precisaria avançar no ano de eleições, daqui a pouco tem festa junina, enfim, o cenário não é dos mais auspiciosos, né, para que você tenha um governo tomando medidas que pudessem contribuir, né, e mais, você tem essa sede orçamentária dos parlamentares que é praticamente insaciável no ano, justamente eles querem mais ainda recursos do orçamento, porque tendo eleição municipal, quanto mais coisa chegar lá na ponta, melhor para quem for o pai da criança, né. Exato. Você tem razão, quer dizer, tem essa briga orçamentária, então, que é uma coisa, né? Tá certo? Cada vez mais o legislativo tem um controle maior do orçamento, né? Tá certo? Tem aumentado, né? Crescido o controle dele sobre o orçamento. Mas esse que você falou da mudança do presidente do Banco Central, acho que vai ser o grande teste para o PT, tá certo? Quer dizer, primeiro, porque, logicamente, o mercado vai começar a pressionar, quanto mais perto tiver dessa troca, né? Para que haja uma transição suave, certo? Né? E segundo, quer dizer, vamos ver se o PT realmente o governo vai tendo o Banco Central, se eles vão encarar essa questão da redução dos juros, tá certo? Eu acho que essa é a grande prova do discurso deles, porque o discurso deles tem sido muito, não, nós somos contra os juros altos, tal, etc., mas na prática o que nós estamos vendo é que, né, a pressão não é tão forte, né? Agora, quando a Dilma tentou isso com o Tombini, não funcionou muito bem também, né? Exato, mas a Tombini isso, exato. Mas veja bem, a Dilma, quando fez isso, ela fez primeiro, ela não é que eles vão reduzir mais correndo a taxa de juros de uma vez só, mas eles teriam que, se a presidência do Banco Central for do PT, eles têm que continuar nessa toada de redução. Sim. A Dilma, quando fez isso, ela fez um cavalo de pau, né, numa decisão que o Copom já tinha indicado que ia numa direção, certo? Que era o contrário. E ela chegou lá e falou, não, tem que fazer o contrário. Certo? Né? E de uma hora para outra. Primeiro, então, tem um ruído muito grande. Segundo, que na época que elas fizeram isso, você tinha um crescimento muito maior da economia brasileira, a economia estava bombando, falando claramente, né? Quer dizer, falando um português um pouco mais, linguajar um pouco mais, digamos, né? Figurado, popular, mas enfim, mas ela estava crescendo muito. Os salários estavam crescendo bastante, né? Quer dizer, existia uma inflação que estava rodando na casa dos 6%, quer dizer, ela fez isso numa hora em que tinha uma pressão de demanda significativa. Tá? Tinha que ir mais devagarinho ali, ou até esperar um pouco, né? Exato, não era o momento. Agora a gente não tem uma pressão, tá certo? Né? Mas ao mesmo tempo, não é que o Banco Central tem que chegar lá, tá certo? Mudando a gestão e reduzir de 10 para 6 do dia para a noite. Não, então ele tem que fazer isso devagar, mas ele deveria continuar nessa toada, certo? Vamos ver se ele vai fazer isso ou não. Acho que é uma grande prova disso, porque durante outros governos a gente já viu uma taxa de juros alta, mesmo sendo do PT e tal, e enfim, né? Sem Banco Central independente, então eu estou fazendo até uma provocaçãozinha, né? Tá certo, no bom sentido. Vamos ver o que vai acontecer. E essa questão do orçamento que você falou é importante, lógico, né? Mas se o governo tivesse feito talvez um pacto federativo, tivesse mostrado para a sociedade um plano mais completo, tá certo, de governo, desenvolvimento, talvez ele tivesse colocado melhor isso no debate, né? E teria um apoio maior até da sociedade para negociar isso com o Congresso. Ele está realmente em uma situação muito refém de tudo, sem mostrar para onde ele vai. Então eu não vejo perspectiva de melhora realmente nessa questão orçamentária, né? Tá certo? Com o Congresso, que é contrário, logicamente, mas que você teria que tentar, sabendo disso, articular de outras formas, né? Via acordo com os estados e municípios, via um plano mais claro, tal, etc., tudo isso. Mas vamos torcer que a política de juros realmente mude. Vamos ver. E é curioso que esse Congresso, que não é muito favorável, foi o Congresso que no primeiro ano de mandato ajudou o governo em uma série de questões aí relacionadas, por exemplo, à reforma tributária, o próprio novo marco fiscal, enfim, ele teve uma convergência de posições ali nessa questão econômica, talvez só nela, né, que permitiu algum avanço. Agora, no segundo, acho que o problema não é nem ter ou não ter convergência, não tem ambiente político, sobretudo, para isso, né? Exato. Tá bem complicado, né? Você tem toda a razão. Agora, só te perguntar uma coisa, e como é que isso se articula com a política industrial que esse governo pretendia? Dá para fazer política industrial com esse cenário fiscal?
Então, esse é um outro ponto, né? Certo? Quer dizer, boa parte do que seria o gasto ou o investível gasto, a despesa com política industrial, que é investimento em tecnologia, em ciência e tecnologia, inovação, financiamento desse tipo de coisa, estaria fora do arcabouço se o investimento estivesse fora. Certo? Então, a política fiscal restringe muito a política industrial da forma como ela tem que ser. Tem o BNDES, tá certo? Quer dizer, o BNDES também desenvolveu programas, está fazendo um esforço muito grande para poder financiar a política industrial, mas a capacidade dele é reduzida, né? Tá certo? É coisa de 200 bi, tá certo? Nem vai aplicar tudo isso, enfim, era dinheiro que já estava previsto, na verdade era 75 bi por ano, né? Tá certo? Em 4 anos, 300 bi. Para fazer uma política de desenvolvimento produtivo é muito pouco, né? Então, realmente a questão fiscal, o arcabouço, ele restringe isso e, de novo, voltando para você, a mesma questão, porque o investimento está lá dentro, isso complica muito a vida. Muito bem. Tá. Nelson, eu sei que você hoje tem um dia corridíssimo, você tem novos compromissos aqui ao final dessa gravação. Eu quero primeiro te agradecer muito pela conversa, mas antes só de finalizar, eu quero te devolver a palavra para você, se ainda houver algum ponto que você entenda que nós deveríamos ter tocado, que a gente deixou tocar, você possa mencionar, e para fazer as suas considerações finais. Por favor, Nelson. Muito obrigado, Cláudio. Eu queria, agora no encerramento, só dizer que eu acho que se o governo tivesse apresentado de forma mais clara um programa mais completo, orientado para o desenvolvimento, ele teria mais facilidade de ter negociado junto ao Congresso, mostrado para a sociedade o que ele queria fazer. Mas ele não mostrou isso de forma clara. Eu acho que ele vai fazendo ações, várias ações importantes, tal, etc., mas ele não tem esse conjunto articulado, né, tá certo, mais completo. E isso realmente causa um grande prejuízo para ele próprio, né? Além de ter feito algumas decisões que eu acho erradas, essa do investimento foi uma, a outra, que aliás eu queria dizer que foi... Mas essa Inês é morta, né, pelo jeito. Essa Inês é morta, exato, né? A outra foi... Ele topou continuar... Quer dizer, explicar de outra forma, o governo anterior tinha negociado uma redução da meta de inflação, né, para os anos seguintes, para os anos vindouros. Esse governo aqui, ele topou manter essa redução da meta de inflação. Ao invés de falar, não, eu não vou propor uma alta da meta, mas manter ela estável num patamar que já era baixo, tá certo? 3,5% era mais que suficiente, né? Não, o governo topou reduzir isso. Então, quer dizer, isso dificulta mais ainda a taxa de juros a cair. Então, tem alguns erros aí no meio do caminho que eles fizeram. Acho que tem essa questão da falta de programa, né, de um programa mais completo, isso atrapalha um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente torce porque está fazendo algumas ações que são importantes. Outra, quer dizer, não dá nem para comparar, né, os dois governos, certo? Quer dizer, o governo atual com o anterior. Esse aqui, logicamente, tem uma preocupação com o crescimento, tem uma preocupação com a política social, está reestruturando tudo que foi desmontado no Estado, tem uma preocupação com os direitos humanos, quer dizer, com o meio ambiente, é muito diferente, né? Mas tem uma série de coisas aí que são erros que ele sabia, né, tá certo? Foram avisados várias vezes e que ele continua insistindo. Então, vamos torcer para que dê certo. E o ano que vem a gente volta a se falar para ver o que aconteceu depois da mudança no Banco Central. Se as coisas realmente funcionaram, né? Tá certo. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado a todos aí e obrigado pela oportunidade, pela conversa que foi muito boa. Muito bom, Nelson. Muitíssimo obrigado aí por essa conversa tão esclarecedora, tão importante para a gente entender, afinal de contas, o que se passa, claro, primeiro na área fiscal, mas com os reflexos, né, que isso tem em outras questões, na política monetária, que está imbricada com a política fiscal de forma indissociável, e aí a política de juros tem que entrar na conversa também, e claro, também com outros aspectos, como a questão do crescimento, que passa também pela política industrial que o governo falou que pretende desenvolver. Bem, então, quero aqui, além de agradecer ao Nelson, me despedir dele, eu quero também, como sempre faço no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast. Lembrando sempre que ele está disponível em mais de 20 plataformas de áudio
no Spotify com a possibilidade de vídeo, e para quem acompanha no Google Podcasts, preste atenção porque vai mudar agora esse mês o Google Podcasts. Não sei como é que eles vão fazer exatamente essa mudança, mas vai ficar o podcast disponível só no YouTube, né? Mesmo que seja podcast sem vídeo, mas vai ficar no YouTube, onde tem, claro, também o vídeo para quem quiser assistir. Bem, e além disso, além de agradecer a quem acompanha aqui o podcast, eu quero agradecer especialmente a quem tem contribuído com o projeto do canal. Sempre lembrando que há várias maneiras pelas quais é possível contribuir para o Fora da Política Não Há Salvação. A primeira delas, que é a mais simples, é clicando naquele botãozinho do coraçãozinho que tem embaixo do vídeo do YouTube, que é o Valeu Demais. Ali você pode fazer uma contribuição pontual para o canal, no valor que achar que deve fazer, né? E isso sempre ali se inscrevendo, tendo ali uma conta no Google Pay para poder efetuar esse pagamento. Também usando o Google Pay, é possível se tornar membro do canal, se inscrever no Fora da Política Não Há Salvação por intermédio do Clube dos Canais. É diferente de você simplesmente seguir o canal ou pedir para ele te dar os alertas aí de quando novas coisas aparecerem, né? E para isso você vai poder fazer uma contribuição continuada, uma contribuição periódica também no valor que achar que deve, né? E tem ali algumas regalias, como por exemplo, sempre que os vídeos já estão ali disponíveis, acessa antes mesmo da estreia às 0h de sábado. Antes disso, o vídeo estando disponível, a pessoa já pode assistir. Bem, quero também, em forma similar, convidar quem preferir assim, fazer uma assinatura simbólica por meio do site de financiamento coletivo benfeitoria.com. E para isso é só ir lá no benfeitoria.com, ou se quiser ir direto, digita benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação. E aí faz uma contribuição continuada por meio da assinatura simbólica. E por fim, para quem também preferir esse caminho, que hoje é o mais usado pelas pessoas para um monte de coisas, fazer um Pix. E a chave Pix do Fora da Política Não Há Salvação é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info, que é o e-mail de contato do canal, como fica indicado, para quem também quiser escrever. Então, repetindo aqui, tanto a chave Pix como o e-mail de contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, dito tudo isso, eu reforço aqui meu agradecimento ao Nelson por essa ótima conversa, me despeço dele, me despeço de todas e todos. Até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.